bem-vindos. Sejam bem-vindos, pode tomar o seu assento. As crianças vão para a salinha. Nós vamos em Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, pois, depois de terem feito tudo isso, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os vossos pés calçados na prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Amém? Vamos fazer então uma oração para nós começarmos. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui. O Senhor abençoe cada mãe. Ser mãe é um ministério. A sua palavra diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que a mulher, ela seria salva dando à luz a filhos. Ó Deus, porque esse ministério é nobre e a mulher dedica a sua vida aos filhos, e eu sei que o Senhor há de abençoar cada uma por isso. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada uma, que o Senhor continue dando força, sabedoria, graça, alegria, paz, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração. Essa, Senhor Deus, é a oração que fazemos a Ti nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar então sobre algumas coisas que nos fazem acreditar que nós estamos no final dos tempos, tá? Algumas coisas que nos fazem acreditar que nós estamos vivendo o final dos tempos. Bom, o texto que eu li é interessante porque o capítulo 6 e o capítulo 5, Paulo vai falar sobre a importância, né, dos relacionamentos. Ele vai falar como filho tem que se comportar com o pai, depois como marido se comporta com a mulher, depois como funcionário, né, se trata com o patrão, ali vai ser usada a linguagem escravidão, né? Aí tem outras conotações, não dá tempo de eu entrar nisso aqui. Então ele vai falar sobre como, né, ter os relacionamentos da forma correta para Deus ser glorificado. Só que aí no capítulo 6, a partir do verso 10, ele vai mudar, dentro do próprio texto, ele vai virar a chave, vai dizer que nós temos batalhas espirituais também. Então ele vai dizer que os problemas que acontecem não são só de ordem natural. Não é só porque as pessoas têm gênios diferentes, não são só porque as pessoas têm opiniões diferentes ou são de culturas diferentes. Muitas coisas acontecem porque existe uma guerra espiritual e nós estamos dentro desse contexto. Por isso que o verso de número 10 que nós lemos vai dizer que nós estamos numa batalha espiritual e que os nossos inimigos, de fato, eles são espirituais. E eles têm poder, né, para, de alguma forma, nos fazer algum mal. E o Senhor Jesus, ele mostrou que no final dos tempos, ele permitiria que houvesse um avanço da maldade para que ficasse exposto quem são os escolhidos. O que isso quer dizer? A maldade aumentaria,
E a maldade aumentando, as pessoas que amam a Jesus, elas vão se posicionar de uma forma que elas vão começar a ser atacadas, perseguidas, vão ter a sua liberdade perseguida, coisas nesse sentido. Por exemplo, na China, que é um país que é contra o cristianismo, né, você não pode ter uma igreja lá, né? Só existe a religião comunista da China e não pode se ter igreja lá. As pessoas se reúnem nas casas, escondidos, porque eles são presos se eles se reunirem no nome de Jesus numa igreja, entende? Então, esse cercear da liberdade, essa perseguição com relação ao que a gente crê, é uma coisa que já mostra, já aponta para as palavras de Jesus em Mateus 24. Então, em Mateus 24, por exemplo, Jesus falando sobre esses efeitos, sobre essas coisas finais, ele juntando com essa questão do mal, ele vai dizer que no final dos tempos vão haver muitos falsos profetas, vão se levantar muitas pessoas dizendo que são Salvador, que são Cristo, né? Vão se levantar muitas pessoas para trazerem guerras, rumores de guerras, um país se levantando contra outro país, né? Muitas catástrofes naturais, o aumento da maldade, o esfriamento da fé, né? E algumas coisas a mais. Bom, com relação a isso, então, eu separei algumas coisas para você entender. Porque as pessoas dizem assim, pastor, a Bíblia foi escrita, nós temos pelo menos aí 6.000 anos de história de Bíblia escrita, né? De Gênesis a Apocalipse, se você for contar os autores de Gênesis, Moisés, o último, Apocalipse foi o apóstolo João, o último apóstolo que morreu, você tem aí uma escala muito grande. E o próprio João, quando ele escreve uma carta, ele diz assim, nós já estamos nos últimos tempos. Então as pessoas dizem assim, os cristãos eles dizem que nós estamos no final dos tempos há 2.000 anos atrás. Então, essa conversa de que nós já estamos na reta final é uma conversa antiga. Na verdade não é uma conversa antiga e também eu não estou aqui para dizer que Jesus vai voltar amanhã. Mas eu quero só te mostrar algumas coisas muito importantes historicamente que aconteceram de 700 anos para cá, né? Se nós temos uma história de 6.000 anos, de 700 anos para cá aconteceu muita coisa. De 200 anos para cá, então de 100 anos para cá, nós temos então muita coisa, muita profecia bíblica se cumprindo. Então, eu queria, por exemplo, citar que até 1492 ninguém sabia que existia as Américas, por exemplo. Né? O mundo era o quê? Era a Europa, a África e a Ásia. Até que em 1492, Cristóvão Colombo saiu de lá, patrocinado pela oligarquia espanhola, ele vai e encontra as Américas chegando em São Salvador, na América Central. Então, você percebe que o quê? O mundo ele se expande, né, em 1492. Depois disso, você vê que as pessoas encontram a Oceania também lá embaixo. E hoje em dia a gente conhece, então, todo o território do planeta Terra. Isso não existiu antes. Não é? Isso é uma coisa a se pensar, a se refletir. Hoje em dia, o mundo ele está diante de nós. Nós podemos visitar o mundo inteiro. Nós podemos ir no mundo inteiro. Isso era uma coisa que era impensado. Até porque as pessoas que viveram até antes disso, elas pensavam que o mundo era aquilo que eu estou te dizendo. Né? Que era o mundo que o apóstolo Paulo pregou. Né? A África, a Ásia e a Europa. Você vê que o apóstolo Paulo fez viagens missionárias para essas regiões, porque até então o mundo era aquilo. Mas o Senhor Deus, pela sua graça, ele quis que o mundo fosse revelado através desses caras, desses navegadores que conseguiram chegar em todos os lugares. Com relação ao número de pessoas mortas no mundo, sempre houveram guerras, sempre morreram pessoas. Sempre houveram guerras entre nações, entre reinos, entre clãs, entre tribos. Mas se você pega, por exemplo, né, a Primeira Guerra Mundial, houveram 13 milhões de pessoas mortas e mais 21 milhões de civis. São pessoas que não estão trabalhando na guerra, são cidadãos que morreram na Primeira Guerra Mundial. Então você tem um total aí de mais de 30 milhões de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial. Você vai para a Segunda Guerra Mundial, houve mais de 40 milhões de pessoas
mortas entre os combatentes, os soldados e os civis. Então, assim, é um número estratosférico de pessoas que foram mortas num período aí de 60 anos. Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, mais de 100 milhões de pessoas morreram por causa de guerra. E o número de armas nucleares, químicas, que foram criadas nesse tempo e foram lançadas nesse tempo, é uma coisa também a se pensar. Então, o mundo avançou na sua capacidade de matar pessoas. Ninguém tinha poderio para matar tanta gente, não é? Como, por exemplo, existe hoje em dia, ou como existiu na Segunda Guerra Mundial, não é? Através dos aviões, através das bombas, e por aí vai. Então, são coisas que Jesus falou e coisas que nós deveríamos refletir. O aumento da tecnologia nos últimos 100 anos é uma coisa absurda também. Se você pensar que até 200 anos atrás as pessoas, como meio de transporte, elas só tinham cavalo e carroça, né? E que hoje em dia existem carros tão potentes, aviões tão potentes, existem navios tão potentes, é uma coisa absurda também. Então, se você olhar para a questão tecnológica, é algo assim impensável. Pense numa pessoa muito inteligente que viveu há 200 anos atrás. Por exemplo, eu gosto muito de C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Ou então pensa no Tolkien, não é? o autor do Senhor dos Anéis. Esses homens, eles eram muito inteligentes, eles viveram assim na nata da classe da época que eles viveram. Eles eram homens muito inteligentes que viviam na Inglaterra, né, do século XIX. E eles desfrutaram, então, do melhor que existia em tecnologia, em estudo, em tudo isso. E eles produziram grandes obras porque eles tinham um acervo de livros para se consultar muito grande. Hoje em dia, você olha uma pessoa com um celular na mão, ela tem dentro do seu aparelho, né, mais de 1 milhão de livros. Né? Só esse ano, dentro do meu celular, eu já li 7 livros. Dentro do meu celular. Você compra um livro, porque às vezes um livro está caro para você comprar, você compra então o PDF dele e lê o PDF, que no caso é o livro baixado. Então, muitas coisas eu posso pesquisar aqui agora que já cai na minha mão. E isso, para se conseguir antigamente, era dificílimo. Então, hoje em dia, tem um avanço gigantesco, não é? Então, pensar nesse mundo que a gente tem hoje, pensar em ar-condicionado, em geladeira, pensar em automóveis, em velocidade que esses automóveis chegam a correr, pensar num avião, né, que voa mais de 900 km por hora, são coisas inimagináveis, né, há 150 anos atrás. Então, a gente está vivendo algo que realmente é novo, sabe? Esse avanço, ele aconteceu muito rápido. Não é que ele foi acontecendo aos poucos, né? Foi algo assim que explodiu. As pessoas, elas começaram a inventar coisas um período muito rápido, né? Aí surge telefone, mais atrás a energia elétrica, e muitas dessas coisas que hoje a gente vive, praticamente tudo que a gente vive hoje em dia, foi criada há 150 a 200 anos atrás. Senão a nossa vida seria totalmente diferente, né? Então, você vai perceber também que hoje em dia o número de falsos profetas aumentou muito. Por quê? Porque como se tem um espaço para divulgação, como as redes sociais, a gente conhece pessoas do mundo inteiro, você vê pelo próprio Instagram o número de falsos profetas que existem. É só você entrar na internet e você ver o tanto de cara enganador, não só no Brasil, no mundo inteiro. É só você olhar, né? Tanto de engano. Esses dias eu vi um rapazinho, né? E ele estava, sabe aqueles melzinhos que geralmente comprava antigamente no sinaleiro, né? Para se chupar. Aí esse rapaz estava lá com um melzinho, ele estava dizendo que esse é o melzinho do amor, eu estou levando no monte para consagrar a Deus, porque talvez você, homem, né, e mulher, deita na cama com a sua mulher e com o seu marido como se fossem amigos. Estou consagrando o melzinho do amor, porque esse melzinho traz o seu companheiro em 3 dias e volta
a fazer um ter desejo pelo outro em 3 dias. Esse cara dizia que era evangélico. É igualzinho macumba isso aí. Você vai na macumba, é isso aí que eles fazem. Aí você olha para aquilo lá, um monte de gente assistindo uma palhaçada daquela. Então você vê um falso profeta. Você vê um mentiroso, um enganador. Então você vai encontrar isso aos montes se você pegar o seu celular e colocar. Uma outra coisa muito importante também que você pode olhar são as superpopulações de cidades. Ó, pensa comigo. Goiânia é uma cidade grande? Sim. Goiânia tem quantos mil habitantes? Goiânia deve ter 1 milhão e pouco. A grande Goiânia com Aparecida, 1,5 milhão, mais ou menos. Certo? 2.700? Região metropolitana, então, 2.700. Nós estamos falando de um lugar grande, um lugar que a gente tem dificuldade hoje em dia já de dirigir, não é verdade? O número de automóveis é grande, em horários de pico, hoje em dia está tendo muito problema. Se você entrar, por exemplo, no Mais Goiás, você vai ver um monte de gente pedindo para retirar certas feiras de Goiânia, porque as feiras estão ocupando um espaço que está gerando aglomerados que é um absurdo, né? Então, Goiânia é uma grande cidade. Agora, se você compara isso a nível mundial, é uma coisa absurda. Chuta aí, qual é a cidade mais populosa do mundo? Pensa. Qual? Sim, Tóquio. Chuta o número de pessoas que tem morando em Tóquio, só na cidade de Tóquio. Não, pode chutar. Não, mais. Um pouquinho mais, chuta. 32 milhões e 500 mil pessoas morando na cidade de Tóquio, cara. Exato. Por isso que lá o metro quadrado é caríssimo, o povo dorme em gaveta, né? Gente, isso é um absurdo. Pega Tóquio, não, pega o Japão no mapa, para você ver o tamanho do Japão, e não se esqueça que 80% do território japonês ele é feito de, a demografia dela é de montanhas. 80% do território não são lugares em que as pessoas habitam, porque são montanhosos, são lugares que não têm habitação. Por isso que só no Japão você vai ter entre as 10 cidades mais populosas do mundo, no Japão você vai ter 3 que estão ali. Então, você tem uma cidade em que moram 32 milhões e 500 mil pessoas. Gente, isso assim, é cabuloso um negócio desse. São Paulo, por exemplo, está em 5º lugar, a gente sabe como é que é o caos, que é São Paulo capital, está em 5º lugar, tem 23 milhões e 500 mil habitantes. Olha o caos que é. Agora você imagina Tóquio, tem 32. Então aí você tem, nessa lista aí, só dos 5 primeiros, né? Tóquio em primeiro lugar, Delhi na Índia em segundo lugar. A Índia é um país populoso e essa cidade tem 32 milhões também. O terceiro país a cidade está na China, que é Xangai, 28 milhões. Quarta, Dhaka, ou Dakar, né, em Bangladesh, 22 milhões e 500 mil. E quinto, São Paulo também, que é 22 e 500 mil. E logo abaixo vem a cidade do México, que é a capital do México. Então a gente tem superpopulações no mundo, né? E dependendo do que acontecer, podem morrer muita gente de uma vez, né? A gente tem um exemplo aí da Covid, mas isso é pouco perto de algumas coisas que podem acontecer e matar gente pra caramba, entendeu? Por exemplo, o Japão está em cima de 4 placas tectônicas, né? Que podem causar terremotos de alto impacto. E até hoje não existe tecnologia que é capaz de prever que um terremoto vai chegar a ponto de fazer as pessoas evacuarem uma cidade. Não existe essa tecnologia ainda. Dependendo do que Deus quiser que aconteça, pode dar um terremoto e matar, sabe, milhões de pessoas de uma vez só. Então a gente tem uma coisa dessa. E Jesus disse o quê? Que nos últimos dias haveriam, né, muitos terremotos, muitos maremotos. Jesus falou sobre isso. Mateus 24 está escrito isso. Então é algo a se pensar
né, com relação a isso. Outra coisa muito importante é que Jesus disse que o evangelho ia se multiplicar muitíssimo. Por causa da globalização, a palavra de Deus tem sido pregada em todos os lugares, gente. É só a gente lembrar historicamente que até 1500, né, só existia com relação ao cristianismo a Igreja Católica, e a Igreja Católica, todas as missas eram celebradas em latim. Só quem sabia o que estava escrito na Bíblia eram os padres, os monges, as pessoas que iam para lá. Só depois de 1500, quando Martinho Lutero foi e quebrou a hegemonia romana, foi que a Bíblia começou a ser traduzida, primeiro para o alemão, depois para o francês, e aí para o italiano, e aí hoje em dia a gente tem a Bíblia traduzida para muitos idiomas, até para dialetos, para lugares que falam dialetos, né, isolados, e até missionários que vão para lá, aprendem a falar a língua e vai lá e traduz a Bíblia para esses dialetos. Então, por meio hoje em dia da pregação, da internet, né, o nome de Jesus tem se tornado conhecido para muitas pessoas. Isso também, né, antes da internet, por exemplo, era algo inconcebível. Eu lembro de um pastor que ele comentou uma vez, isso muito tempo, ele disse que quando garoto, na década de 70, dentro da igreja, uma irmã chegou nele, uma irmã estava tendo uma reunião de oração, e uma irmã chegou nele, e ela falou uma palavra de Deus para ele. E ela disse assim: Deus está me mostrando que você vai pregar ao mesmo tempo na esquerda, na direita, na frente, atrás, no norte, no sul, no leste, no oeste. E aí, o que acontece? Nessa época, em 1970, os líderes dessa igreja, os pastores dessa igreja, pegaram essa senhora e disciplinaram ela. O que é disciplinar? Na igreja, colocava a pessoa, ela só podia ficar sentada, ela não podia falar nada, ela estava em fase de correção. Por quê? Porque ela deu uma palavra de Deus, supostamente dizendo que uma pessoa ia ser onisciente, onipotente, onipresente, né? Que a pessoa ia pregar no mesmo lugar, no alto, embaixo, em cima, na esquerda, na direita, ao mesmo tempo. E acontece que o tempo passou e hoje em dia a gente tem pessoas que, por exemplo, nesse momento estão sendo assistidas em vários países do mundo ao mesmo tempo, né? Tem pessoas que estão assistindo a gente agora de outros lugares. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa do Irã, que veio assistir a gente, que tem essa mesma linha de entendimento da palavra, e aí assistiu e depois a gente trocou conversa, a gente foi e conversou. Então, assim, isso a gente está falando aqui, a gente é uma igreja de pequeno porte, né? Grandes igrejas, elas estão chegando em grandes lugares. Então, o nosso sonho é poder fazer mais, mas o evangelho está expandindo, então a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Só mais duas coisas antes de eu entrar aqui, porque eu estou falando ainda do problema. Claro que eu vou trazer a solução bíblica. O aumento da maldade. Hoje em dia, se você consultar, existe abertamente no Facebook uma comunidade que é de amantes de crianças, né? Eles, obviamente, eles mudam o termo, mas se você chegar lá, você vai ver todo o conteúdo. Na verdade, já existem, né, conteúdos abertos na internet para pessoas que se dizem amantes de crianças, no caso são pedófilos. São homens que dizem amar crianças e quererem casar com crianças e ter relações sexuais com crianças. Hoje em dia, em vários lugares, a pedofilia ela já é praticamente liberada, né? Em países de terceiro mundo você nem fala, né? Que é um caos, é uma tristeza. Eu vi uma mulher falando, por exemplo, no Nepal, tem uma parte lá no Nepal em que os órgãos genitais do homem e da mulher são adorados. E as meninas, elas são entregues para prostituição com 5 anos. E os homens vão lá e eles se deitam com meninas de 5 anos. E estava um missionário lá, quando um cara saiu de um quarto em que ele se deitou com uma menina de 5 anos, esse missionário conseguiu tirar uma foto dessa criança. E aí você olhava dentro do olhar da criança, e essa mulher que estava falando, você via assim, o olhar do nada dentro dela. Você olhava nos olhos de uma criança de 5 anos, tinha acabado de passar por aquilo, não tinha nada, é como se a morte, o vazio estivesse ali dentro, sabe? Uma coisa horrível. E é uma coisa que já está sendo aí legalizada. Você vai na Holanda, por exemplo, esses tipos de grupo eles já estão ganhando muito acesso,
inclusive politicamente falando, para poderem reduzir idades e tudo mais, tudo para que a pedofilia possa avançar de uma forma que não seja algo ilegal, escandaloso. Então, aos poucos, eles vão querendo, né, desescandalizar, se assim eu posso dizer, essas coisas tão horríveis. Por exemplo, igrejas ou templos satanistas, hoje em dia, eles são colocados na igreja e todo mundo pode ver. Não sei se vocês viram um tempo atrás aí, eles colocaram, teve uma reunião lá em Brasília, satanista, onde eles rasgaram lá 1 milhão de Bíblias, e eles falando abertamente sobre Satanás, sobre o que eles querem fazer. Então, tipo assim, não é uma coisa escondida, a pessoa adora o diabo ali. São reuniões, são lugares em que as pessoas estão lá, elas adoram o diabo, elas têm um livro que elas seguem, então não é uma mitologia, não é uma crença distante, é algo que você pode pegar o seu celular e digitar agora, que você vai saber onde tem uma igreja satanista que você pode ir lá. Aqui em Goiânia tem, entendeu? Então nós não estamos falando de algo velado mais, não é algo velado, escondido, né? Está aberto, você vai lá se você quiser. Então é o aumento da maldade, é o crescimento, né, muito grande da maldade. E por fim, para você entender, a gente vive um período de tanta degradação, principalmente nessa questão sexual, que no ano de 2016, um único site, presta atenção nisso, no ano de 2016, um único site pornográfico recebeu 92 bilhões de visualizações, só um site de pornografia americana recebeu 92 bilhões de visualizações. Gente, a pornografia ela está dominando o mundo, e a pornografia domina o tráfico de órgãos e o sequestro de pessoas, né, que é o tráfico de pessoas também. Então, as pessoas que vivem a pornografia, elas patrocinam isso, né, de certa forma. Elas, na verdade, elas estão sendo dominadas por aquilo que a gente acabou de ler no texto aqui, que é o diabo. E aí eu entro nessa parte, então. Todas essas coisas que vão se tornando normais, as pessoas elas deixam de entender que por trás delas existe o diabo. O diabo está por trás dessas coisas más, da pedofilia, da pornografia, da destruição, né, da pobreza enorme, da escassez, do roubo, da corrupção. Então, por trás disso está o diabo. E hoje em dia as pessoas já não conseguem mais vencer o diabo, porque está tudo banalizado. A maioria das pessoas acham que você vence o diabo com um tá amarrado. Né? E biblicamente nem existe essa expressão tá amarrado. Não é assim que vence o diabo. Eu achei muito engraçado esses dias um cara na internet, né, que ele disse que ele é o profeta sei lá o quê. E aí ele estava num lugar assim, perto de um monte e tal, ele foi lá, não, que eu desmancho macumba, desfaço trabalho, ele mete lá, né, deposita o Pix de 200 que eu desfaço o trabalho quanto a sua vida, isso, aquilo outro. Aí eu achei engraçado que ele estava junto com outro cara e outro cara estava filmando ele, eles estavam lá, estamos desfazendo trabalho aqui, desfazendo trabalho ali, só que eles entraram num lugar que tinha trabalho para tudo quanto é lado. E aí eles saíram correndo e o cara falou do lado, corre, que quem está em pecado não desfaz macumba não. E eu achei engraçado esse partido em retirada, batendo em retirada com medo, né? E falando, crente que está em pecado não dá conta de pulsar macumba não, a macumba vai pegar. E achei engraçado, porque realmente é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o pecado, né, a brecha ao pecado já é esse espaço dado a Satanás, e a Bíblia diz que o reino não se divide. Então, como que alguém que está entregue ao pecado vai conseguir expulsar aquele que é o pai do pecado, entende? E não dá. Então, isso não dá para acontecer. Tem um filme que eu indico que você assista, eu fiz questão de ler os livros primeiro, né, que é do Padre Gabriele. Padre Gabriele foi um padre que ele trabalhou como exorcista do Papa por muitos anos, né? E saiu um filme dele. E a Igreja Católica até hoje ela tem uma área de exorcismo, né? E assim, eu achei legal, porque muita coisa no livro lá ele fala biblicamente, ele cita os versos bíblicos e tal.
Agora, óbvio que ele usa muitas coisas, negócio de cruz e sei lá o quê. Mas é muito interessante, porque você assiste o filme e ele, com a experiência que ele tem, né, ele ficou mais de 50 anos como exorcista na igreja católica, ele começou a pegar os macetes tudo de pessoas que estavam fingindo, de gente que na verdade tinha uma doença mental, de gente que estava tinha outros interesses. E aí ele chegou numa conclusão muito interessante, que até no filme vai mostrar, que 98% das pessoas em que ele foi chamado para expulsar um demônio era problema psiquiátrico, era doença mental, era coisas nesse sentido. Tanto que ele chegava nos lugares, ele chegava nas casas assim, geralmente essas pessoas ficavam amarradas nas camas, né, porque elas começam a ficar violentas, agressivas. Aí ele chega e senta do lado, e aí a pessoa que diz que está incorporada já chega, começa a pular, gritar, vou te matar e sei lá o quê. Aí ele senta e pergunta assim, qual é o meu nome? E aí a pessoa, vou te matar, sei lá o quê. Você não sabe dizer nem meu nome? Eu sou o diabo, eu vou te destruir. Mas você é o diabo e você não dá conta de falar nem meu nome? Aí ele mesmo usa a técnica de indução para fazer aquela pessoa melhorar. Aí o que ele faz? Ele manda trazer um porco de verdade, né? E a pessoa está daquele jeito, aí ele diz para a pessoa lá, que está naquele transtorno lá, eu vou falar para os demônios que estão em você sair, eles vão entrar nesse porco, nós vamos matar o porco. E aí na hora faz isso, ele vai lá e faz uma reza, né? E aí o cara começa a gritar, tudo indução, nada de demônio, o cara começa a gritar, e aí alguém que está lá junto com ele, auxiliando ele, vai lá e pum, dá um tiro no porco, o porco cai no chão morto e o cara melhora na hora, entendeu? E assim, é incrível, porque você vê como o ser humano é capaz de acreditar que ele tem alguma coisa que ele não tem, né? E isso é uma coisa bem séria. Então, a verdade é que muita coisa que as pessoas dizem que é demônio, não é. Mas agora, quando tiver demônio, meu amigo, se a sua vida não estiver correta, aí você está no sal. Porque Satanás, ele arrebenta uma pessoa, né, que tenta de alguma forma se levantar contra ele se essa pessoa não estiver com a vida reta diante de Jesus Cristo. Então, é o que a Bíblia vai dizer, não deis lugar ao diabo. Está escrito assim, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão que ruge, tentando nos tragar. A Bíblia, ela diz, então, que o diabo, né, ele não pode nos tocar, mas aonde uma pessoa abriu espaço, ele toca. Então, certamente, se você não confessa os seus pecados, se uma vida de pecado para você é um estilo de vida e não algo que acontece ocasionalmente, não é simplesmente um tropeço, eu te garanto que você está em perigo. Por exemplo, nesse filme do Padre Gabriele, ele chega num lugar em que realmente tem um demônio, e uma criança está possessa de um demônio. E aí ali eles relatam muito bem no filme, por exemplo, como Satanás ele é capaz de usar os sentidos do ser humano para tentar o arrebentar. Né? Então antes, por exemplo, dele fazer o exorcismo, quando ele percebeu que era um demônio mesmo, foi porque ele chegou no quarto, e aí o demônio já virou para ele e falou, Gabriele, o que você está fazendo aqui? Aí ele virou, ixi, o trem hoje vai ser feio mesmo. Né? Hoje o pau vai quebrar, ninguém me conhece aqui. Aí ele sai, aí ele já chama outro padre e fala, vem cá, eu tenho que me confessar. Aí ele vai lá, confessa e tal, a vida dele e tal, e fala, bora entrar agora. E aí vai, e quando ele entra, começa a fazer as orações, aí Satanás vai lá e começa a entrar nos sentidos dele, mostrando para ele pecados que ele cometeu. Por exemplo, esse padre, ele participou da Primeira Guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, e enquanto a maioria dos colegas dele estavam morrendo, ele caiu no chão e se fingiu de morto para sobreviver. Isso era uma coisa que sempre atormentou a cabeça dele, e ele confessou isso a vida inteira, os padres, diante de Deus, mas era uma coisa que atormentou. Quando ele foi expulsar esse demônio lá, e ele começava a rezar, ele não conseguia sair da cabeça dele o momento em que ele se jogava no chão, de forma covarde, né, quando tinha 18 anos, na Primeira Guerra, e ele era seduzido por esses pensamentos, e ele não conseguiu expulsar esse demônio.
Então esse filme basicamente vai mostrar, né, um homem muito experiente nesse campo de libertação, que dominava esse negócio todo aí de exorcismo, e vai mostrar como ele teve dificuldade de lidar com um demônio de verdade, né? Ali ele estava lidando com um demônio de verdade. Então eu aconselho que você assista esse filme para você entender algumas coisas nesse sentido. Então, nós precisamos entender que nós somos chamados para andar em santificação. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que o quê? Tomar toda a armadura de Deus. Se a nossa luta é espiritual, como diz Efésios capítulo 6, nós temos que colocar o capacete da salvação, que é os nossos pensamentos precisam pensar em coisas do céu, a couraça da justiça, a nossa vida precisa ser uma vida justa, uma vida que tem santidade, né? A gente precisa colocar o cinturão, né? O cinturão da verdade, a gente precisa colocar a espada do Espírito para atacar o mal, o escudo da fé para se defender dos dardos do maligno e andar no evangelho da paz para vencer essa batalha. Então, nós somos chamados a tomar toda a armadura de Deus, porque existe uma guerra espiritual e o grande ponto é, essa guerra espiritual, ela acontece a nível mental, certo? A nossa mente é um campo de batalha onde nós somos bombardeados muitas vezes por pensamentos que não fazem parte de nós, mas pensamentos que vêm para que a gente possa ficar alimentando aquilo, se tornar um vício, se tornar uma prática ruim e a gente entrar em algo ruim. Então, existe um campo de batalha enorme que a gente vive, que passa dentro de nós, e a gente precisa de Deus, do Espírito Santo, para se livrar dessas coisas e para viver para a glória de Deus. Só existe uma saída, então, diante de tantas situações que nós estamos. Se nós estamos, então, perto do final dos tempos, por causa dessas coisas que eu citei, se o diabo existe, não é, dando ênfase no texto que Paulo escreveu, e a gente sabe que isso existe até hoje, né? Por exemplo, em Atos, a Bíblia diz que um cara queria expulsar, 7 irmãos queriam expulsar demônios, e eles chegaram num cara que estava realmente endemoniado, e eles disseram, saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o cara estava endemoniado e disse, olha, Jesus, eu sei quem é, Paulo, conheço, vocês, não sei nem da onde. Deu uma surra nos caras, eles ficaram nu, arrancou a roupa deles, arrebentou eles na paulada, na porrada, e eles passaram a maior vergonha. A verdade é que Satanás, ele há de passar vergonha em quem diz ser de Deus e não é. Então, esses caboclos aí que fica querendo brincar com a religião, brincar que está expulsando demônio que não é demônio, usando a palavra de Deus de forma errada, quando eles se lidarem, quando eles forem colocar diante de alguma coisa verdadeira, eles vão assustar e muito, muitíssimo. Então, o que a gente precisa fazer é entender que essa guerra existe, não ter medo dela, mas saber que a gente precisa, e esse é o último ponto da nossa mensagem, a gente precisa de arrependimento. Uma vida de arrependimento é uma vida em que todos os dias a gente se coloca diante de Deus e diz, Senhor, eu pequei nisso aqui, mas não deixa isso me dominar. Não deixa isso ser um vício na minha vida. Não deixa isso aqui ser algo que vai fazer parte da minha história. A Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Atos 3, verso 19. Né? O Salomão escreveu em Provérbios 28, no versículo 13, que aquele que não confessa o seu pecado não prospera, mas aquele que confessa e abandona encontra a misericórdia de Deus. A primeira pregação de Jesus foi, se arrependam porque o reino de Deus já é chegado. A primeira pregação de João Batista foi, se arrependam porque o reino de Deus já é chegado. Quando um pecado for confessado, estou te dizendo aqui hoje, para o seu bem, confesse ele ao Senhor, porque senão você vai se dar mal diante dessa guerra espiritual que nós não conhecemos muitas coisas, porque hoje em dia a gente não tem andado conforme a Bíblia ensina, as pessoas não jejuam mais, as pessoas já não valorizam mais a vida espiritual, as pessoas já não querem saber de Jesus, elas querem ir na igreja para ficar recebendo bênçãos, né? Então, isso é perigosíssimo. Então, cuidado para não ser controlado pelo mal, porque o mal está solto
para nos controlar, sim. Mas aqueles que estão em Cristo, eles serão mais do que vencedores. Jesus sempre que expulsava um demônio, ele conversava com a pessoa de novo e dizia assim, vai embora e não peques mais. Né? Você vê então que ele sempre assimilava que a entrada de demônios em uma pessoa era fruto de uma vida de pecados que deixou ela, né, exposta àquilo, e os demônios eram expulsos. Mas a pessoa tinha que parar de pecar, porque senão eles iam voltar. Então, nós precisamos viver isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos fazer uma oração? Hoje é ceia. E para ceiar, a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados. Todos nós temos pecados, tá bom? Se coloque de pé, por gentileza. William, por favor, você traz um copo d'água? É você que está aí atrás? Obrigado. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui e eu peço ao Senhor, o Senhor perdoe os nossos pecados. Ó Deus, nós não estamos pregando terrorismo, nós só queremos pedir ao Senhor que o nosso coração não tenha prazer em viver o que é errado. Nós queremos viver o que é certo, nós queremos crer na Sua palavra. Se nós temos tido dificuldade de crer na Sua palavra, eu te peço que nesse dia de hoje, o Senhor aumente a nossa fé. Se de alguma forma a gente não estava crendo no que está escrito nos sinais, ajuda-nos a crer. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Nós somos muito falhos, nós precisamos, ó Deus, melhorar muito, mas eu sei que pela graça do Senhor nós vamos ser conduzidos em triunfo, porque a presença do Senhor é a melhor coisa que a gente pode receber. A presença do Senhor, ela conforta, ela traz paz, ela abençoa, é algo sobrenatural. Muito obrigado, Senhor, porque andar contigo é andar em segurança, andar contigo é andar em vitória, andar contigo é andar debaixo de bênção, andar contigo é andar em alegria, andar contigo, Senhor Deus, é andar em esperança. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, que o Senhor cele as nossas vidas contra todas as investidas de Satanás, porque nós estamos, ó Deus, debaixo das tuas asas, com a tua armadura celestial, lavados no sangue de Jesus, que já nos perdoou de todo pecado. E por isso está escrito que já nenhuma condenação vale para aqueles que estão em Cristo Jesus, debaixo da sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Permita que nós possamos ceiar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um hino enquanto a gente vai passar para a ceia. Pode se assentar um minuto. Sopraste a vida.
Pessoal, nós vamos passar para a ceia, então. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: Pois eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu e disse: Isso aqui é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que vocês o beberem em memória de mim. Amém? Então a gente vai ceiar. Vamos apresentar ao Senhor os elementos. O pão representa o corpo de Jesus, que foi colocado na cruz por nós, foi rasgado. Quando a gente pensa em Jesus na cruz, não sei se você já pensou sobre isso, geralmente a gente tem a imagem ali do filme A Paixão de Cristo, né? Jesus sendo crucificado como se ele estivesse apenas com uma espécie de tanga, né? Um pano amarrado, né? Mas, historicamente, todas as pessoas que eram crucificadas, elas eram crucificadas nuas, completamente nuas. Você já imaginou o nosso Jesus, que nada fez a ninguém, que tudo suportou, ser crucificado nu diante das pessoas e não ter descido? Ele podia descer de lá com autoridade, é Deus, com todo o poder, mas ele suportou tudo aquilo ali por nós. Jesus é o nosso Deus. Jesus pagou um preço que só Ele mesmo poderia pagar por nós. O amor dele é muito grande. Vamos apresentar os elementos? Vamos orar pelos elementos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós. O Senhor se colocou naquele campo de batalha diante daqueles homens maus. O Senhor poderia ter se defendido, as pessoas até disseram, se defende, mas o Senhor ficou calado, porque essa era a sua missão, Senhor, era expiar os nossos pecados. E somente se alguém com sangue inocente morresse, era que haveria expiação pelo pecado nos pecadores que crescem no Senhor e dessa forma andassem em Ti. Nós queremos Te agradecer, porque o Senhor suportou tudo isso, toda a violência que foi imposta contra o Senhor, os tapas no rosto, os cuspes no rosto, as batidas nas costas, como o Senhor foi golpeado pelas armas dos soldados romanos, a coroa de espinhos, o Senhor tendo ficado uma noite inteira agonizando em sofrimento pelas dores de ter apanhado, de ter sido colocado para ser vilipendiado ali pelos romanos. O Senhor, no outro dia, tendo que carregar aquela cruz pesada por um caminho de mais de 3 quilômetros, sem força, o Senhor caiu várias vezes, até que em uma hora, depois de tanto chutarem o Senhor, e o Senhor com todo o restante das forças continuar se levantando, o Senhor caiu e um homem passava ali chamado Simão Cirineu e deram ordem para que ele ajudasse o Senhor a carregar aquela cruz até o Monte Gólgota. E chegando ali, Senhor, Tu fostes despido, lhe colocaram nu, lhe envergonharam diante de todos, Senhor. Pregaram as Tuas mãos naquela cruz, deslocaram o Teu ombro, porque aquela cruz não era Tua, era de Barrabás. E assim o Senhor, tendo o porte físico do corpo menor, teve que ter o ombro deslocado para que a mão chegasse do outro lado e pudesse ser perfurada pelos pregos, pelos cravos. E assim foi o Senhor pregado naquela cruz. E assim foi o Senhor estendido entre os céus e a terra. E assim o Senhor, do alto da cruz, faz uma oração e diz: Senhor Deus e Pai, perdoe a todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que é isso que está acontecendo. Eles não sabem o que é o reino espiritual. Eles não sabem o que é a verdade. Mas eu sei que o Senhor trouxe o Senhor Jesus, levou o Senhor Jesus ali para fazer essa obra por nós. E hoje nós estamos livres
das cegueiras que nos faziam viver a vida só para tentar ter prazeres pessoais, para ter coisas pessoais. Hoje nós vivemos para dizer que amamos Jesus, que seguimos Jesus, que vamos na mesma toada de Jesus, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso herói. Ele sim é digno de ser seguido em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos pelos elementos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos passar os elementos, então. Você segure e espere para nós tomarmos juntos. Amém. Então está escrito, 1 Coríntios 11, 23, pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse, isso é o meu corpo, façam em memória de mim. Da mesma forma, depois foi a vez do cálice, ele disse, esse cálice é a nova aliança que é feita no meu sangue, façam isso em memória de mim. Então, tome do pão, da ceia, faça a sua oração a Deus. Graças a Deus. Amém. Nós já vamos passar para a reta final para encerrar.
Vamos só participar das ofertas. Se você quer ofertar, quer contribuir mensalmente, você pode fazer isso agora. O William vai passar os envelopes. Se você quiser fazer isso pelo envelope, quiser fazer isso, ajude-nos, tá? E a gente está querendo arrumar o banheiro. Se você quiser me ajudar, vamos fazer isso. Nós queremos arrumar o banheiro. Eu estou disposto a arrumar com a mão mesmo. A gente vai lá, compra os trem e a gente vai colocar. Não tem problema não. Se você quiser me ajudar, fala comigo e vamos fazer isso. Vamos arrumar esses banheiros aí, porque a dona aqui não falou que não vai tirar valor de aluguel nada, não quer saber. Então, a gente tem que fazer, né? Não dá para ficar do jeito que está ali, né? Então, que Deus possa nos abençoar. Deus te abençoe pela sua generosidade, abençoe você pelo seu compromisso com essa missão, a missão da igreja, da pregação. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado nesse dia por toda a contribuição, generosidade, liberalidade. Obrigado, abre as portas para cada um, que não falte saúde, que não falte portas abertas para nenhum de nós que aqui estamos. Que a graça e as bênçãos do Senhor estejam sobre nós e que o Senhor possa nos ajudar a dar o nosso melhor aqui nessa igreja. Deus, não importa o tamanho, importa é a nossa fidelidade, importa é a nossa disposição, importa é a nossa entrega. E que isso haja da nossa parte, que isso haja do nosso coração, que a gente faça com amor, com zelo, com dedicação, que não de forma relaxada. Muito obrigado, é isso que nós te pedimos. Abençoe cada um e abençoe as suas famílias, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós vamos ter a apresentação agora. Depois da apresentação, você pode colocar